Vocês lembram da minha lista de 35 livros antes dos 35? Pois bem, eu estava pensando nela esses dias e eu pensei, nossa, deve estar uma zona, eu não devo ter feito nada. Só para te situar, eu criei ela logo que eu fiz 30 e eu estou com 31 agora, eu fiz 31 em maio desse ano. E eu tava assim, meio perdida de como que eu estava nesse projeto, até porque o meu projeto de 25 livros para 2025 não anda tão bem, mas isso é assunto para outro vídeo. Mas eis que, dos 35 livros para 35, tô olhando aqui pro meu Maratona Epic, onde eu faço os registros, eu já li 12 livros. Eu estou muito surpresa, porque em um ano e 3 meses eu li 12 livros e me faltam agora só 23 livros para finalizar, mas vim fazer então breves comentários sobre os livros que eu terminei e um que eu estou em andamento, mostrar também os que eu tenho aqui na estante que estão nessa lista, enfim, bater um papo de como tá. E também tem livro que eu quero tirar dessa lista. E eu espero o comentário de vocês. Talvez uma sugestão do que vocês acham que eu poderia trocar, que talvez eu pudesse gostar mais, com base até nas outras escolhas. Então, bora lá. O primeiro livro que tá aqui na minha lista é O Lobo do Mar, do Jack London. Eu li pelo Kindle esse livro. Eu curti bastante ele até a metade. Esse é um livro que a gente vai ter sobre o ponto de vista de um cara que ele sofreu um naufrágio e ele é recolhido então em alto mar por uma outra tripulação. Nessa tripulação a gente vai ter daí um capitão que é meu zureta das ideias, que vai ser então o Capitão Wolf, que é o lobo do mar. A gente vai perceber o relacionamento desses dois personagens de naturezas, eles têm naturezas muito distintas e como isso vai mudando, como um vai entendendo o outro lado. Isso é bem interessante ao longo do livro. Tem uma brutalidade do mar tão forte e acho que isso faz muito contraste com outro livro que está nessa lista, que é O Velho e o Mar, que a relação do Santiago com a natureza, apesar sim de em alguns momentos ela ser brutal, né, de ser assim intransponível, acho que essa é a palavra que eu quero, mas aqui no Lobo do Mar é uma carnificina. Isso me chocou bastante, assim. Ele é um livro mais provocativo nesse aspecto, mas eu curti bastante. E daí chega um momento em que eles passam por uma outra tripulação que sofreu um naufrágio. E daí quando entra um personagem dessa tripulação, nessa dinâmica do relacionamento deles, que foi aí que eu não curti tanto. O próximo livro nós lemos na Biblioteca Secreta, que foi A História Secreta da Dona Tarte. Leitura essa que eu não tava dando nada, assim, não imaginei que o pessoal fosse engajar, mas o pessoal gostou bastante dessa leitura. E foi um sucesso, tanto que a gente fez uma votação ali, o pessoal avaliou como uma das melhores leituras do primeiro semestre desse ano. E é um livro que ele sempre estava aparecendo aí em várias listas e eu estava interessada de ler. Nós vamos ter aqui o Richard, que entra em uma universidade. Ele quer entrar para a turma de grego antigo, não consegue porque é uma turma extremamente disputada. E essa classe ali de grego é formada por apenas 5 alunos escolhidos a dedo por esse professor. E é um grande clubinho ali fechado. E acaba então se aproximando de uma forma muito ali sutil, né, desse grupo, até o momento que ele consegue entrar daí nessa turma. E ele vai então ser esse forasteiro nesse grupo a todo momento, porque além de tudo ele tem uma grande diferença financeira, né? Eles vivem todo um padrão social de vida e ele é o pobre que é onde cai morto na vida. E ele vai então ser sempre esse forasteiro de uma certa forma, tentando se encaixar nessa dinâmica dessas relações, dessas amizades. Logo nas primeiras páginas a gente sabe que um dos personagens desse grupo foi assassinado pelo próprio grupo e a gente vai então acompanhar ao longo de toda a história o porquê que isso aconteceu. E é muito engraçado porque chega um momento que você
pega assim que, putz, esse cara tem que morrer mesmo, mas tem toda uma discussão do quanto que isso, na verdade, é um ponto de vista do Richard, que é o nosso narrador, o quanto que às vezes a gente está sendo manipulado para ver algumas coisas e não ver outras. Enfim, é um livro interessante, é um livro de fácil leitura, uma linguagem bem acessível. Eu acho que em alguns momentos ele perde um pouco o ritmo. As referências que tem à mitologia são bem claras, assim, eles colocam isso com todas as letras. Então, se você quiser entender o que, que tem relação com essa passagem específica, só dá um Google, não fica aquelas coisas nas entrelinhas, assim. Então, um livro de fácil entendimento, apesar dele ser um calhamaço, é um livro que flui bem. Outra leitura que foi feita na Biblioteca Secreta, e talvez a minha estratégia esteja sendo colocar as leituras na Biblioteca Secreta, que faz com que as coisas andem um pouquinho mais rápido, mas foi O Lobo da Steppe. E sim, eu estou devendo essa resenha para vocês. Gente, é que assim, quando eu gosto muito de um livro, ou eu vejo que ele tem tantas camadas, eu não, eu fico naquela situação assim que eu quero falar tudo possível na resenha, e daí eu quero fazer um mega roteiro, e daí eu quero fazer todas as entrelinhas possíveis, e eu não saio da destaca zero, sendo bem sincera com vocês. Então eu preciso assumir que eu não vou conseguir falar sobre tudo com vocês, mas talvez o foco possa ser o que que me chamou a atenção na obra. Mas ok, estou aqui com esse BO na mão para resolver. Em O Lobo da Steppe, a gente vai ter contato com o Harry Haller, que é um personagem no alto dos seus 50 anos, que a gente conhece ele primeiro sobre o ponto de vista do sobrinho de sua inquilina, que vai contar como foi as suas primeiras trocas com o Harry Haller. Depois a gente vai diretamente pro Harry Haller, entende um pouco do seu dia a dia, de como ele lida com a vida, até o momento em que ele tem contato com o Tratado do Lobo da Steppe, que é uma cartilha que ele encontra, que ele recebe, entregam para ele, que vai ser um tratado filosófico. As coisas vão acontecendo, depois ele vai encontrar e conhecer uma moça, e depois de encontrar essa moça, ele vai ter uma experiência meio que transcendental ali no teatro mágico. É um livro que ame ou odeie. Eu não sei se eu necessariamente amei de paixão, assim, esse livro, mas eu gostei muito, muito, muito da leitura e das camadas que ele traz aqui, o que ele se propõe a fazer. Então, devo, não nego, pago assim que puder. Avançamos aí para Macbeth, de Shakespeare. E, novamente, leitura que eu fiz com a Biblioteca Secreta. Curti demais essa peça. Não é a minha favorita, mas eu acho que é uma ótima obra daquele tipo de coisa que eu gosto de pensar, de que tem coisas que só acontecem porque a gente se mostra como solo fértil para essas coisas. Talvez o Macbeth não tivesse feito algumas coisas que ele faz nesse livro, ele não fosse induzido, e aqui tem uma discussão se ele foi induzido, se ele fez por própria vontade, mas para mim as coisas que ele faz, mesmo que de início ele tenha sido induzido, posteriormente ele faz diversas outras que não foi induzido, mas porque tudo se encontrou solo fértil nele, sabe? As atrocidades que ele comete. Aqui gostei muito dessa obra e agora nós estamos lendo um ciclo de comédias na Biblioteca Secreta. Nesse momento nós estamos lendo a Megera Domada. A discussão vai ser, se eu não me engano, no dia 20 de agosto, então dá tempo ainda de ler conosco, caso você queira. Li também O Velho e o Mar, que foi uma releitura e curti muito mais na releitura do que na primeira, assim, o livro cresceu bastante. Santiago lutando com o peixe por noites a fio, assim, e o final do livro, nossa, me acaba comigo, assim, sabe? As últimas frases, o que acontece com ele no final, assim, esse livro me destrói. Mas eu acho que, como eu gosto de muitos livros, assim, das pessoas perturbadas, com a sua mente perturbada, esse livro é um grande contraponto, assim, sabe? Do que um homem, mesmo sozinho, mesmo quando todas as chances estão contra ele, o que ele pode fazer, o que ele opta por fazer. Então, assim, é um ótimo livro nesse sentido. Eu li também Rudan, do Turgenev, não curti.
esse livro, a gente tem um jovem que ele é introduzido ali numa vida da alta sociedade, no campo, na Rússia, numa família que está ali passando o verão. E ele logo vai encantar todo mundo com tudo que ele tem para dizer, todas as suas ideias, toda a sua visão de mundo. Mas tudo isso vai encantar algumas pessoas, vai incomodar outras, e ele é novamente, né, um homem supérfluo do Turgenev, como diversos personagens, né, desse autor. E ele vai ter, então, um desfecho aqui que tem um pouco de agridoce, mas o que eu gosto desse livro foi o final. O final eu achei que foi bem interessante e traz um final bom para o que a gente entende de um homem supérfluo. Eu acho que fez bastante sentido. Ainda na seara dos livros que eu não gostei, a gente vai ter, então, O Falecido Mattia Pascal, do Luigi Pirandello. Esse livro tem uma premissa que sempre me deixou muito intrigada. A gente vai ter aqui um personagem que ele estava vivendo uma vida que ele não gostava, uma vida um tanto miserável, por algumas questões que ele mesmo fez, mas ok, por algumas outras que não. E um dia encontra um corpo na rua, morto, e dão como ele. Então ele é dado como morto e ele vê nisso uma saída, então uma segunda chance de recomeçar sua vida. Então, essa premissa do se você pode ser qualquer pessoa, quem você escolheria ser, é muito bacana. Isso daqui me encanta demais. Eu acho que dá pra fazer muita coisa com essa premissa, mas eu não gostei com o que o Pirandello fez aqui. Eu acho que esse daqui é um livro que ele é mais episódico, e o que eu quero dizer com isso, ele é mais baseado na história que está acontecendo do que um livro mais pautado na filosofia, em uma ideia, pautado em uma premissa, assim, sabe? Então, eu sinto que em alguns momentos que o autor poderia dar espaço para algumas várias reflexões, ele não dá, e isso faz com que o livro tenha caído bastante na minha avaliação. Eu nem sei se eu posso ainda continuar falando desse livro, que é Os 100 Anos de Solidão, do Gabo. Livro este que foi lido e relido por mim. Amo de paixão. A gente vai acompanhar aqui 7 gerações da família Buendia ao longo desses 100 anos e como a solidão ela é um assunto transversal nessa família. É uma família que acontece muita coisa com seus personagens, acontece muita coisa com esse vilarejo, Macondo, né, que a família Buendia acaba fundando aqui, mas você percebe que cada personagem, da sua forma, está vivenciando um problema e está isolado com esse problema dentro de uma grande família. Livraço, incrível, maravilhoso, sem comentários adicionais. Tive também a alegria de ler Dom Casmurro, do Machado de Assis. Gente, esse livro aqui foi bom, hein? E eu amo o Diário Bentinho, eu adorei essa história. Eu acho que o Machado, ele faz aqui um belíssimo trabalho de mostrar o que é um narrador não confiável. E que se você vai ler assim de forma descompromissada, você é 100% levado pela narrativa do Bentinho, você é 100% levado a crer em tudo o que ele fala, em todas as ideias que ele defende. E isso assim traz diversas camadas para toda a visão que você pode ter ou não da obra, dos personagens. E eu gosto do narrador não confiável porque como você só tem a perspectiva normalmente dele, da obra, você sai ainda da leitura muito incerto do que aconteceu, né? Muito incerto, tá? Quem era de fato aquele personagem? Quem que não era? Aquilo aconteceu, não aconteceu? E essa é a grande discussão, né? Se Capitu traiu ou não Bentinho. O que eu sei é que o Dom Casmurro, né? O Bentinho era um doido varrido. Mas amei esse livro, gente. A gente vai ler na Biblioteca Secreta também esse livro
porque nós estamos lendo os romances do Machado, né, em ordem cronológica. Nós terminamos agora Casa Velha, o próximo livro que nós leremos é Quincas Borba, que eu estou empolgadíssima para essa leitura. Outro livro que eu li e tenho um sentimento agridoce é A Redoma de Vidro, da Silvia Plath. Eu fiz uma resenha aqui no canal para esse livro, vou deixar o link para vocês, que ficou legal a resenha, eu trago um pouco sobre a visão psicológica dele. Nós temos aqui a personagem que ela vai entrar num processo depressivo e a gente vai ver tanto essa jornada dela morro abaixo, como também uma tentativa dela de se tratar. É um livro que ele faz sentido à sua época, a forma com que era lidado com a saúde mental. É um livro que me deixou muito mais interessada na autora do que na história em si, sabe? Assistam a resenha, eu comento bastante dele por lá. Gente, vou dar uma acelerada aqui, porque olha, li também Jane Eyre, amei esse livro, foi também a leitura conjunta da Biblioteca Secreta, foi a nossa primeira leitura conjunta, por sinal. Nessa edição aqui que eu tenho do Kafka, a gente vai ter a Metamorfose do Kafka, sem, sem ter o que dizer dessa obra, gente. Eu tô querendo, por sinal, reler ela, quando só Deus sabe. E estamos também lendo daí agora no Papiro, que é o meu clube de leitura de calhamaços com a Thay, o Conde de Monte Cristo. Ele estava nessa lista, mas eu ainda não terminei, eu tô no segundo volume, então ele tá na lista, mas ele está em andamento. Agora, nos livros que eu tenho para ler ainda, temos Tess of Dumbervilles, eu nunca sei o nome desse livro, do Thomas Hardy. Eu não tenho a minha edição ainda desse livro, da Pedra Azul. Eu coloquei também A Ilha do Tesouro, do Stevenson. Não sei o que eu vou achar, mas eu tava querendo ler alguns livros de aventura, assim, porque é algo que eu não leio muito. E eu sempre tento pôr alguma coisa para me desafiar nessas listas, né? A Imortalidade do Kandera está também conosco aqui. Eu não tenho esse livro físico, gente. Eu achei até curioso, assim, porque eu achei que eu estava com a minha coleção completa do Kandera e faltou esse livro. Vou ter que resolver isso. Temos também o Mestre e Margarida, do Bulgakov. Vai ser a próxima leitura da Biblioteca Secreta. Agora, no dia 14, a gente vai discutir na Biblioteca Secreta O Amor nos Tempos do Cólera. E daí a gente já vai engatar na leitura do Mestre e Margarida. Faz bastante tempo que eu tô interessada nesse livro. Avançamos também para O Triste Fim, do Policarpo Quaresma. Eu ainda não li nada do Lima Barreto, e como eu tenho lido bastante do Machado, preciso diversificar também as minhas leituras nacionais. Coloquei ele aqui, tem mais um nacional que vocês já vão ver também. Guerra e Paz, eu pensei em tirar dessa lista, gente, mas eu vou deixar aqui, porque é até os 35 anos, eu tenho 4 anos ainda pela frente, então vai que... Porque assim, me deu vontade e já passou. E talvez volte à vontade, vamos ver, tá? Então temos Guerra e Paz aqui também, do Tolstói. Trouxe só o primeiro volume, porque ele é muito grande, claramente. Temos o Mágico de Oz, porque eu não sei por que eu escolhi esse livro, gente. Talvez seja um livro para trocar. Não sei por que eu coloquei ele nessa lista. Mesma coisa do não sei por que eu coloquei Viagem ao Centro da Terra. Ensaio sobre a Cegueira, do Saramago. Quero muito ler. Eu ainda não tenho o livro aqui também. Ou tenho? Não, não tenho mesmo ainda. Eu tenho as Intermitências da Morte dele. Vamos daí para Moby Dick, do Melville. Esse livro aqui, eu tenho 2 edições já dele. Eu tenho esse, eu tenho a da Zahar. Não me falta edição, só me falta ler. O outro livro que tá nessa lista é Madame Bovary, e o que eu já falei mal desse livro na internet, que eu não tenho vontade de ler, então eu preciso tirar esse também da lista. Eu coloquei o São Bernardo também do Graciliano Ramos, mas eu não sei se eu quero, sabe? Não sei. Temos também o Fantasma da Ópera, Os Demônios, do Dostô, Incidente em Antares, do Veríssimo. Eu ganhei essa edição aqui recentemente, da Aline. Temos também A Hora da Estrela, da Clarice. Apesar de ser um livro curto, gente, eu sinto que eu tenho que estar num estado mental muito específico para ler Clarice, mas isso vai acontecer.
Temos Grandes Esperanças do Dickens. Eu tenho uma rusga com Dickens, assim, porque eu tentei começar a ler o David Copperfield e eu não curti muito. E eu. Mas, assim, de todas as histórias do Dickens, o Grandes Esperanças é o que mais tem chances de eu gostar, eu acho. Da mesma forma, temos então aqui agora o Doutor Zhivago, mais um russo. A Steppe do Chekhov. Eu ainda não sei porque eu não li esse livro ainda. É porque eu não tenho lido muito, né, gente? Tô uma péssima leitora ultimamente. Ganhei de presente e está nessa lista A Inquilina de Wildfell Hall. E os últimos livros aqui são Admirável Mundo Novo, que também não é um livro grande, e A Peste do Camus. Eu estou lendo O Mito de Sísifo agora dele. Tem grandes chances de eu querer engatar nessa leitura aqui. Eu já comecei essa leitura. Eu abandonei ela, eu tava em uns 40%, porque eu tava com muitas outras leituras e às vezes acontece, alguém acaba ficando para trás. Então, do que eu gostaria de trocar aqui? O Mágico de Oz, Viagem ao Centro da Terra, Madame Bovary, São Bernardo, no Graciliano Ramos. Me digam, são 4 livros, mantenho, não mantenho, troco pelo quê? Nem seus pitacos aqui, que eles serão muito bem-vindos. Se você assistiu até aqui, você é um guerreiro, é uma guerreira. Conto com seu like, conto também com sua inscrição aqui no canal. Agradeço os membros da Biblioteca Secreta, que, como vocês viram, me acompanharam em diversas dessas leituras, vão me acompanhar em outras mais. E eu te espero no próximo vídeo aqui do canal.